Salve, rapaziadinha! Como é que estamos? Tudo bem? Vamos lá para o nosso vídeo de revisão, para vocês arrasarem aí na nossa segunda avaliação. Então vamos lá. O primeiro tema, né, como eu coloquei para vocês aí nos nossos conteúdos, vai ser sobre a proclamação da República no Brasil, tá bom? Então, o primeiro aspecto que eu queria lembrar com vocês é quais foram os grupos protagonistas no processo, né, de proclamação da República, né? Então, a gente precisa lembrar que entre a classe social que mais mobilizou e que mais lutou para a proclamação da República no Brasil estão os cafeicultores de São Paulo. Aqueles cafeicultores não do Vale do Paraíba, mas do interior de São Paulo, que tinham um pensamento mais empreendedor, mais empresarial, mais voltado para a industrialização, defensores da mão de obra livre, né, e não escravo. E esses cafeicultores do interior de São Paulo, eles foram os verdadeiros protagonistas, né, do nosso processo republicano. Quais medidas eles queriam implementar? Olha, poucas mudanças. Na realidade, a vontade dessa elite era chegar ao poder, já que no Império eles não estavam conseguindo, né, atuar dentro do Império, dentro do governo brasileiro, porque o governo brasileiro apoiava a outra elite, aquela elite velha, né, que a gente trabalhou bastante em aula. Esses cafeicultores, eles tinham o objetivo, né, de implementar algumas mudanças do ponto de vista da economia que visassem o benefício deles próprios. Então eles não estavam interessados com melhorias na vida da população, né? E eles queriam apenas chegar ao poder para implementar essas mudanças e para fazer com que o Brasil tivesse uma economia voltada para o projeto de exportação do café, que era o que eles defendiam. Mas que também tivesse uma mão de obra livre, já que esses cafeicultores de São Paulo, eles também tinham algumas indústrias e eles defendiam a mão de obra livre, não por, né, serem anti-escravocratas, mas sim porque eles queriam usar essa mão de obra livre como mercado consumidor para os seus produtos industrializados. O outro grupo que é protagonista dentro do nosso processo republicano são os militares, que, como a gente viu, eles se influenciaram, né, pela presença dos militares lá na Guerra do Paraguai, tendo contato com militares argentinos, com militares uruguaios que participavam da vida política dos seus países, e os militares eles queriam a proclamação da República para que eles também pudessem participar da vida política do Brasil e para que eles tivessem, de certa forma, sido recompensados, né, pela participação que eles tiveram na Guerra do Paraguai. Então, pensa comigo, né, os militares eles tiveram uma importante vitória numa guerra bastante importante para o Brasil e eles não participavam da política, portanto, havia essa vontade entre os militares de participarem da vida política brasileira. E a gente sabe que a classe social que não participou, que portanto foi excluída do processo republicano, é o povo, a massa, as classes mais pobres, que sequer entendiam de fato o que estava acontecendo no dia 15 de novembro de 1889, né, da proclamação da República, e essa massa ela é excluída da participação no movimento republicano, como ela também vai ser excluída da República como um todo. Vai ser uma república que só vai mudar a elite dirigente, sai a elite velha, escravocrata, entra a elite nova, defensora da mão de obra livre, mas não traz nenhuma melhoria para a vida da população mais pobre. Não, professor, não mudou nada então com a proclamação da República? Mudou. O voto ele passou a ser agora universal e não mais censitário, então não é mais aquele voto, né, de acordo com a quantidade de dinheiro que você ganha, com as posses que você tem, agora é um voto universal, todo mundo pode votar. Todo mundo? Então, aí traz aquela exclusão das mulheres e dos analfabetos não podendo votar. Uma outra mudança que a gente pode comentar é a laicização do Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele se torna laico a partir desse momento, ou seja, há uma separação entre a Igreja e o Estado, mostrando que a Igreja perdeu bastante importância na vida política brasileira com a proclamação da República. Talvez o grupo social que mais perdeu espaço com a proclamação da República. E uma outra mudança que a gente pode comentar aqui também é o federalismo, né? O ganho de importância que as antigas províncias, que vão se tornar estados agora, unidades da federação, vão ter a partir do processo republicano. Eles vão ter autonomia, cada estado, total para fazer até mesmo suas próprias constituições. Ou seja, é uma autonomia bastante grande
que cada estado vai ter, e são essas as 3 mudanças que a República Brasileira vai trazer para o Brasil. Nosso próximo tema é a Lei de Terras no Brasil, e como essa lei, que foi publicada em 1850, aprofundou, aumentou a concentração de terra no Brasil nas mãos dos grandes latifundiários, dos grandes fazendeiros, né? A Lei de Terras, vamos relembrar, ela foi publicada em 1850 e ela dizia que a partir daquele momento as terras no Brasil elas só poderiam ser passadas, né, para alguém, elas só poderiam ser ocupadas mediante compra. A gente tem no Brasil em 1850 uma série de terras que nunca foram ocupadas, né, por nenhum fazendeiro, não é de ninguém. Então essas terras elas se tornam terras do Estado e a partir daquele momento quem quisesse ter terra no Brasil teria que comprar. E aí a gente precisa olhar para a estrutura social do Brasil dentro desse momento. Em 1850 a gente tem uma população escrava muito grande ainda, alguns imigrantes já começando a chegar, alguns trabalhadores livres, né? E quando o Estado brasileiro ele implementa essa lei, ele vai beneficiar exclusivamente os grandes fazendeiros. Porque quem que vai ter condições, quem que vai ter dinheiro para comprar essas terras que se tornam, né, terras agora do Estado? Vão ser só os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros. E isso vai fazer com que se impeça que as camadas mais pobres comprem a terra e ela vai ficar restrita, a única possibilidade, né, vai ser a compra pelos grandes fazendeiros. Grandes fazendeiros que já têm muita terra vão comprar mais terra e aí vai criar isso que a gente chama de latifúndio. Muita terra na mão de poucas pessoas. Como o Brasil ele não tem ainda, né, nesse momento, a possibilidade de uma mão de obra livre comprar essas terras, a Lei de Terras ela vai aprofundar a nossa concentração agrária, a nossa concentração de terras. E lembrem-se, 1850 é o mesmo ano em que é publicada a Lei Eusébio de Queiroz, que acaba com o tráfico negreiro. Acabando com o tráfico negreiro, pouco a pouco, a escravidão iria acabar no Brasil. Então a gente também pode pensar que essa lei, a Lei de Terras, ela não apenas concentra as terras nas mãos dos latifundiários. Ela também exclui e impede que essa pessoa, né, esses trabalhadores, essas trabalhadoras que eram escravizados e mesmo os imigrantes que começam a vir para o Brasil possam acessar a terra. Então, além de tudo, é uma lei que o Estado brasileiro implementa que tem como objetivo também impedir que esses ex-escravos tenham acesso à terra. Essa relação vai ser bastante importante pra gente na prova, tá? Agora vamos revisar um pouquinho a Primeira Guerra Mundial, né? Esse evento que aconteceu de 1914 até 1918 e que tem como causa, né, a relação muito próxima com o imperialismo, né? As rivalidades formadas entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, elas vão se dar no imperialismo, na corrida imperialista, né? Então a gente vai ter de um lado Inglaterra e França, com a sua industrialização mais tardia, né, que foi feita antes, eles já tinham muitas posses na África e na Ásia. E a Itália e a Alemanha, que se industrializaram mais tardiamente, quando começaram a corrida imperialista, já estavam atrasados porque a grande parcela daquelas áreas já estava ocupada pela Inglaterra e pela França. Isso vai despertar um interesse da Itália e da Alemanha de encontrar novos territórios para explorar, para fazer, principalmente no caso da Alemanha, uma industrialização bastante forte, né? A Alemanha tem o projeto de se tornar, ali no finalzinho do século XIX, a maior potência industrial do mundo. Para se tornar a maior potência industrial do mundo, precisa de mercado consumidor, de matéria-prima, de mão de obra, os 3 M's. E, precisando disso tudo, eles vão começar a implementar essas medidas para tentar conquistar posses, territórios nesses lugares, né, nesses continentes na África e na Ásia. Então a gente pode estabelecer que a relação entre o imperialismo e a Primeira Guerra Mundial é que o imperialismo ele foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial, porque foi ele que acirrou a rivalidade entre as potências imperialistas, principalmente a Alemanha, ok? Ainda sobre a Primeira Guerra Mundial, é importante a gente relembrar que ela ficou caracterizada como sendo uma guerra de trincheiras. O que isso quer dizer? Que ela era uma guerra estática no primeiro momento, porque as trincheiras elas ficavam uma aqui, outra aqui, na frente do outro, e os pelotões, né, eles se enfrentavam ali de uma trincheira a outra. Além de ser uma guerra estática,
é importante a gente lembrar as condições de vida dos soldados dentro das trincheiras. O que isso quer dizer? Essas trincheiras elas eram extremamente sujas, os corpos dos soldados que morriam, eles ficavam ali, e esses soldados eles permaneciam nessas trincheiras às vezes por semanas, cheio de bichos, de ratos, de baratas, de uma série de outros problemas, fazendo as suas necessidades ali dentro da própria trincheira. Então era um lugar extremamente dramático, muito, muito, muito complicado. E além de ter a característica de ser uma guerra estática, as trincheiras elas acabaram mostrando o verdadeiro horror da Primeira Guerra Mundial. Lembrem-se que essa é, até aquele momento, a guerra que mais mata gente na história da humanidade. E ela é um verdadeiro ponto de inflexão no desenvolvimento ali das sociedades, principalmente europeias, né? Então aquele clima de euforia, olha o que a nossa indústria está fazendo, estamos vivendo a melhor época, tudo isso acaba sendo entrando em choque com os horrores da guerra. E qual é o maior horror da guerra? As trincheiras. Por toda essa característica, né? Por toda essa precariedade, por esses problemas de sanitarismo mesmo, né? Que existiam entre os soldados. E aí, por fim, a gente também precisa comentar um pouquinho sobre algumas consequências da Primeira Guerra Mundial. A mais importante delas é que a Alemanha se torna praticamente a única culpada pela derrota no conflito. Porque ela foi a nação que foi derrotada, né, no final da guerra. E ao assinar o Tratado de Versalhes, esse Tratado de Versalhes, ele traz uma série de imposições para a Alemanha. E essas imposições, elas vão ser muito importantes para criar entre os alemães um sentimento de humilhação. Fomos humilhados. Os alemães eles vão ser obrigados a ceder algumas terras para as potências que ganharam, eles vão ser obrigados a reduzir o seu exército, a reduzir o seu parque industrial, e eles vão ser obrigados também a pagar uma indenização aos países vitoriosos no conflito. Ou seja, a primeira consequência da Primeira Guerra Mundial é a humilhação que a Alemanha passou. A segunda consequência é o surgimento ou a ascensão dos Estados Unidos como a maior potência capitalista do mundo. Lembrem-se que os Estados Unidos eles tiveram uma participação importante e decisiva na Primeira Guerra Mundial. E essa participação, por mais que tenha mobilizado dinheiro, esforços de soldados, pelo fato dos Estados Unidos não terem tido guerra no seu continente, eles não foram tão prejudicados assim. E eles foram responsáveis por reconstruir a Europa, seja financiando, dando dinheiro, né, financiando essa reconstrução, seja vendendo produtos industrializados para os países europeus que estavam com as suas economias completamente quebradas. Então, essa é a segunda consequência da Primeira Guerra Mundial. E agora, por fim, nosso último tema, a Revolução Russa de 1917. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre a Revolução Russa de 1917 é que ela foi uma revolução feita pelas classes trabalhadoras da Rússia, né? As classes trabalhadoras russas, elas vão lutar contra toda aquela elite que estava dominando a Rússia desde lá de trás. E aí a gente pode falar dessa elite. O czar, o czarismo, né, que já é uma estrutura muito autoritária, absolutista, né, que mandava de maneira autoritária, ou seja, não tem democracia na Rússia. O czarismo, né, ele era apoiado pela nobreza, pela igreja, e também era apoiado pela burguesia, pelos primeiros industriais ali que estavam surgindo na Rússia no final do século XIX. Então, esse primeiro ponto é importante porque ela é uma revolução feita pelo Partido Bolchevique, né? Uma revolução de orientação marxista, de orientação comunista. Né? O sentido daquela revolução é tirar o poder das mãos do czar, mas implantar um sistema comunista dentro da Rússia. Agora, é importante a gente lembrar que essa classe trabalhadora lutou contra essas três classes sociais, né? 4 se a gente quiser colocar aí o czarismo também. Então lutou contra o czar, lutou contra a igreja, lutou contra a burguesia, lutou contra a nobreza. Agora, um outro ponto muito importante da Revolução Russa é a gente lembrar que, por mais que ela tenha acontecido em 1917, ela vai ter um ensaio em 1905, quando acontece o evento conhecido como Domingo Sangrento. A população russa, bastante afetada, né, pelas condições de trabalho e pelas fomes que eram generalizadas na Rússia, alguns trabalhadores, né, de uma usina, a usina Petlov, vai
fazer uma greve, né? E esses trabalhadores eles vão ser demitidos por terem feito greve. Em solidariedade, né, esses trabalhadores, outras usinas e outras indústrias da Rússia vão parar e vão levar uma carta, né, de reivindicações para o czar. E ali o czar ele vai reagir de maneira muito violenta, ordenando que seus soldados massacrem e matem aqueles manifestantes, aqueles trabalhadores. E ele de fato vai fazer isso, né? Os soldados eles vão matar um conjunto grande de trabalhadores e isso desperta uma série de mobilizações pelo país. Mais trabalhadores vão, olhando esse absurdo, olhando esse autoritarismo, vão começar a fazer greves e vão até tentar, né, tomar os navios de guerra russo, né, para implementar uma revolução. Então a gente pode falar que o Domingo Sangrento é o ensaio da Revolução Russa por dois fatores. Primeiro, porque ele vai ser o elemento de mobilização da classe trabalhadora. A classe trabalhadora vai se ver completamente afetada pelos rumos que está o governo russo e ela vai pensar, bom, a gente precisa fazer alguma coisa. Se a gente não fizer alguma coisa, as coisas elas vão permanecer assim e ninguém aguenta mais. Então, o primeiro ponto é um instinto, um ímpeto de mobilização. Eles começam a querer lutar pelos seus direitos, né? E, em segundo lugar, um outro aspecto que a gente também pode comentar aqui, o Domingo Sangrento ele serve para criar duas instituições que vão ser fundamentais na Revolução Russa. A Duma, controlada e coordenada, né, pela burguesia e pela nobreza, e que tinha caráter apenas consultivo, mas era uma assembleia importante, que ouvia as demandas da população da Rússia, e o Soviet. Esse sim, fundamental, que o povo, né, que a classe trabalhadora, que os camponeses estão ocupando, e que organiza a classe trabalhadora e os camponeses da Rússia. Então, quando os soviets surgem em 1905, ele aparece, né, como um elemento de mobilização e de conscientização dos trabalhadores russos. Porque percebam, o soviet ele é um espaço de discussão. Se ele é um espaço de discussão, muita gente começa a frequentar os soviets e levar os seus problemas. E ao levar esses problemas e discutir esses problemas, a galera na Rússia, a classe trabalhadora, né, industriais e também os camponeses, eles vão começar a perceber todos os problemas que eles estão enfrentando, vão começar a perceber que se eles não fizerem alguma coisa, as coisas não vão mudar e, por fim, vão se conscientizar e vão ser influenciados pela teoria comunista. E aí eles vão aderir a essa revolução e a partir dos soviets é que vai ser criado esse processo revolucionário que 12 anos depois, né, em 1917, também muito influenciado pela Primeira Guerra Mundial, em que a Rússia já não aguentava mais, né, em que estava muita fome, muita morte, aí que vai ter o início da Revolução. Tá? E por fim, o último ponto é a gente relembrar a diferença entre os mencheviques e os bolcheviques. Tá? Se vocês lembrarem, ambos são revolucionários, ambos são comunistas, porém, os mencheviques eles defendiam que a revolução ela deveria ser feita em etapas. Primeiro, uma revolução burguesa. O que significa isso? Industrializar a Rússia. Primeiro deveria se tirar o czar, promover uma industrialização capitalista na Rússia, para depois ter muitos trabalhadores industriais nas indústrias, esses operários iriam se conscientizar e aí eles iriam fazer a Revolução Comunista. Os bolcheviques defendem uma revolução direta, sem etapas. Na visão dos bolcheviques, as condições estavam dadas para se fazer a revolução naquele momento. Não se precisava ter uma etapa capitalista. Se poderia sair da Rússia, que era muito agrária, para uma Rússia comunista. E como a gente sabe, foi a proposta dos bolcheviques que foi vitoriosa na Rússia. Fechou? Espero que tenha ajudado o vídeo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, deixe aqui nos comentários que a gente vai resolver até o dia da prova. Façam a prova com muita atenção e façam boas leituras das questões, principalmente dos comandos que eu coloquei para vocês. Combinado? Beijo, galerinha. Boa prova, arrasem, é tudo nosso e nada deles.